Quando vemos o mapa do continente americano, uma coisa ressalta aos olhos: essa pequena faixa de terra que une a América do Sul ao restante do continente americano. Esse é o Istmo do Panamá. Muitas pessoas imaginam que em algum momento da história o istmo era muito mais largo, mas com o passar dos milhões de anos, cada vez mais ele foi ficando menor. Mas essa história está errada. Na verdade, entre 150 e 120 milhões de anos atrás, a América do Sul e a do Norte estavam separadas uma da outra e o Istmo do Panamá nem existia. Então, o que aconteceu para os continentes se conectarem? E por que a América do Sul e a do Norte não se separaram novamente? A resposta para a primeira pergunta é fácil de explicar. O nosso mundo é formado por diversas placas tectônicas. São 14 grandes placas e dezenas de placas menores. Elas são as responsáveis pela formação dos continentes do nosso planeta, que hoje são assim, mas há 120 milhões de anos atrás tinha uma configuração totalmente diferente. A América do Norte e a do Sul ainda não estavam conectadas, e o que fez isso mudar foi isso aqui, a placa tectônica do Caribe, que com a sua movimentação ajudou a formar o Istmo do Panamá. Por uma colisão entre a placa de Nazca, a placa do Caribe, junto à microplaca do Panamá. Quando essa colisão ocorreu, o choque formou o istmo. E hoje em dia nós sabemos disso por vários fatores, como a deformação que você pode ver no oceano ao norte do Panamá, ou por essa área roxa que tem rochas vulcânicas, e mostra que isso é fruto de uma colisão entre as placas. Inicialmente, a formação do Istmo do Panamá transformou completamente o continente americano. Quando havia uma abertura, as correntes marítimas do Oceano Pacífico se interligavam com as do Atlântico, criando rotas de migração de espécies entre os oceanos. Com o fechamento do mesmo, essas rotas se encerraram e espécies marítimas ficaram isoladas em cada um dos oceanos. É um dos motivos pelos quais espécies de peixe-anjo têm tantas variações, como o peixe-anjo do Pacífico Ocidental, ou os diversos peixes-anjos do Mar do Caribe. Outra alteração abrupta que a conexão entre os continentes gerou foi definitivamente a migração terrestre de espécies. Essas que só existiam na América do Norte puderam migrar para a América do Sul. Esse fenômeno é chamado de Grande Intercâmbio Americano. Tudo isso explica por que os continentes se juntaram, mas ainda não explica por que a América do Sul e a do Norte não se separaram. Então vamos dar uma olhada nas placas tectônicas. Temos que entender as placas ao redor do istmo para compreender como o nosso mundo ficará no futuro. As placas tectônicas se movem porque a Terra está quente por dentro. O calor do interior da Terra faz com que o material quente suba, com uma sopa quente borbulhando. Esse movimento empurra as enormes placas tectônicas na superfície, fazendo mover-se muito lentamente o tempo todo. Então vamos mapear isso e entender por que o continente americano ainda não se separou. A placa sul-americana, por exemplo, está se movendo gradualmente para o oeste, indo de encontro diretamente com a placa de Nazca e a placa do Caribe. Uma comprovação disso é o choque que gerou a Cordilheira dos Andes quando se chocou com a placa de Nazca. E no caso da placa do Caribe, uma comprovação disso é a Trincheira das Antilhas, um arquipélago formado pela colisão entre ambas as placas. Desse modo, pelo Istmo do Panamá compartilhar uma proximidade com ambas as placas, qualquer movimento tectônico vai afetar a possível separação do istmo. É estimado que até 100 milhões de anos o continente já tenha se separado novamente, até porque a placa de Nazca também está em movimento, só que para o leste, indo de encontro com a placa do Caribe e a sul-americana. À medida que a placa sul-americana se move para o oeste e a placa do Caribe para o leste e a de Nazca confronta ambas, é estimado que o istmo vai ter pelo menos deformações e acabar se separando definitivamente. Por mais que os geólogos apontem que a região do atual Panamá seja geologicamente estável, ou seja, o calor do núcleo da Terra não está afetando tanto o movimento das placas da região como a pequena placa do Panamá. Dessa maneira, a resposta correta é a América do Sul e do Norte ainda não se separaram. O Istmo do Panamá era extremamente improvável, mas é sim um milagre geográfico. E se o Istmo do Panamá é um dos principais meios de conectar os continentes, ainda assim, uma separação das Américas poderia ocorrer ao longo de toda a América Central e o México, já que ao longo da chamada América Istmica também existe o Istmo de Tehuantepec,
e uma parte estreita do continente, aqui sofrendo influência da placa de Cocos, da placa do Pacífico e da placa norte-americana. Essa região é mais estável a movimentos por conta das duas grandes placas e por conta da geografia dos países da região. No México, por exemplo, existe o Planalto Mexicano, região com altura de 2.000 metros, e essa parte do México é improvável de ser submersa no futuro e desconectar o continente justamente pela distância média de 800 quilômetros que o México tem de uma ponta a outra e a altura das suas cordilheiras. Ao sul do México, a Península de Yucatán é mais frágil a mudanças, por conta da elevação da região, que é a área mais baixa do país. E projeções apontam que já nos próximos 200 anos, essa área vai ficar parcialmente submersa com o derretimento do gelo polar. Mais ao sul, a costa oeste da América Central é visivelmente afetada pela placa tectônica de Cocos, que gerou na Guatemala, Honduras e El Salvador cadeias montanhosas de 4.000 metros, também improváveis de no futuro serem submersas e desconectar os continentes. Diferente da Nicarágua, que tem uma altura média em relação ao nível do mar muito mais baixa e mais suscetível a transformações como essas. Dessa maneira, juntando a Nicarágua, Costa Rica e o Panamá, teríamos uma região mais suscetível a uma separação da América do Sul e a do Norte. Juntando as três, são por volta de 1.400 quilômetros de uma ponta a outra dos países. E é nessa região que há o choque entre a placa de Cocos e a placa de Nazca. E para além disso, não é como se o Istmo do Panamá fosse a única alternativa que poderia levar a uma separação do continente americano. E ainda assim, existe uma outra alternativa interessante que poderia levar a uma separação futura das Américas, e envolve a abertura de um novo oceano. Algumas pesquisas sugerem que a placa de Cocos, localizada no Pacífico, está se movendo rapidamente em direção ao oeste, o que poderia eventualmente formar uma nova bacia oceânica no oeste do continente americano. Essa possível abertura de um novo oceano poderia ocorrer ao longo da Cordilheira Centro-Americana, dividindo a massa continental em duas partes distintas. Essa separação poderia acontecer em uma escala de tempo de dezenas de milhões de anos, muito além da vida humana, mas com impactos significativos na geografia, clima e ecossistemas do nosso mundo. Portanto, a América do Sul, Central e do Norte vão sim se separar. Estamos em um momento único da nossa Terra, onde o Istmo do Panamá criou um milagre geográfico e conectou os continentes. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo inteiro. E caso tenha gostado, eu quero te convidar a conhecer a plataforma do Zero ao Mapa Animado, que te ensina a aplicar mapas na sua profissão. É o primeiro link da descrição. Você pode clicar e conhecer. Por esse vídeo é isso. Eu te encontro no nosso próximo vídeo.